O meu nome é José Pintor. Como formação eu sou geógrafo, me profissionalizei como ator, depois como diretor de teatro. Eu quero contar o que eu vivi e a minha experiência que eu fiz. Eu quero dar um depoimento como paciente. Um dia acordei com um florido nas mãos muito forte, nos pés, e chamei meu irmão e disse: olha, tem uma coisa esquisita aqui, me leva no hospital. Ele não entendeu, nem eu, né? A gente não sabia o que se tratava. Aí, quando eu cheguei no hospital, tem a triagem famosa, né? E comecei a perceber que foram fazendo aqueles testezinhos de umas agulhinhas lá, um negócio de... E começaram a chamar um médico e depois chamaram o outro. Eu digo, opa, estou ferrado. A um certo ponto, vieram com uma agulha desse tamanho, tiraram o líquido lá da medula e disse: você está com Guillain-Barré. E a médica foi muito delicada comigo. Ela começou a dizer tudo que eu ia vivenciar, não mentindo, mas dizendo parte da verdade. Você vai dormir na UTI, você vai precisar de respiração artificial, de fato. Quando eu acordei, eu estava entubado, consciente que estava numa UTI, consciente de tudo que estava acontecendo, só que eu não conseguia movimentar absolutamente nada. Nem um dedo, nem piscar o olho. Com muita dificuldade eu conseguia desviar o olhar para um lugar ou para outro. E eu vi a minha irmã e meu irmão de Pernambuco que tinha vindo. Gente, que velocidade, como é que de ontem para hoje esse pessoal chegou aqui? Eu não sabia que estava 3 dias em coma induzido. E alguém disse: olha, é Socorrinho, sua irmã. Eu digo, estão pensando que eu estou retardado também, porque eu não reconheci a minha irmã que está ali. O negócio é que eu estava muito consciente onde eu estava, como é que estava, logicamente meio zonzo por conta da medicação que tinham me dado. E aí começou a minha experiência no hospital. É na minha ótica, tanto é na minha ótica que quando eu saí do hospital, eu digo, eu vou escrever um livro contando essa minha experiência. Aí fiquei pensando e por vários motivos não deu nem filmezinho, nem peça de teatro e nem livro. Mas eu anotei algumas coisas que eu gostaria de colocar. Primeiro, a inadequação que eu achei dos aparelhos do hospital para o meu caso. Eu fiquei durante 18 dias com uma luz acesa em cima do meu olho, 18 dias. Aí depois chegava a enfermeira com colíriozinho. Digo, será que eu sou idiota ou ela? Ou o médico? Porque bastava que essa luz fosse difusa, eu não precisava ficar 18 dias com uma luz em cima de mim. Uma outra experiência, aquela questão da respiração, que eu tinha muita secreção e às vezes eles vinham com um tubinho e tirava a secreção lá no pulmão. Ele tinha uma mangueirinha, que essa mangueirinha, eu acho que o cara pegou uma faca cega, cortou a mangueirinha assim, e ela saía arrebentando desde aqui, assim, saía arrebentando. Digo, mas nenhum retardado teve a capacidade de entender que se ficasse mais burilado essa mangueirinha, que ficasse mais fácil de descer, machucava menos. Eu perdi o ouvido direito, isso na infância. Então eu só escuto com o esquerdo. Na posição que me colocava, eu ficava lá, porque não podia me movimentar. Aí arranjaram um travesseiro, bem fofinho, impermeável, que a secreção descia e o meu ouvido ficava nadando na secreção que descia. Era uma beleza, porque depois chegavam as pessoas para falar comigo alguma coisa. Eu já não escutava desse, esse outro estava cheio de água lá dentro. Ninguém tentou descobrir se eu tinha problema auditivo. Não sei, nessas entrevistas com os familiares, talvez fosse interessante descobrir se o paciente escuta, se ele é mudo, se ele fala. Tinha um medidor de pressão automático, um faz zzz. Quando passa dos 10 dias aquele negócio lá, você tem a impressão que vai arrancar teu braço. Ninguém teve a ideia de trocar de braço. Não sei se tem que ser no mesmo. Aí quando eu pedi, aí fizeram um outro procedimento de trocar, mas esses elementos, para a gente que está lá numa situação que você não fala, não se comunica, é muito difícil conseguir fazer o primeiro movimento com a mão. Aí a comunicação passou a existir. Mas esse era um grande problema. Eu vi que as pessoas, às vezes, não têm muita facilidade. Por exemplo, eu era no mês de junho, estava muito frio, e uma pessoa chegou e perguntou: você está com frio, com calor? Eu
tentei dizer que não estava. Aí não me perguntou se eu estava com frio e me deixou descoberto. Se fez uma pergunta, tem que perguntar o oposto, porque se o cara só sabe dizer sim ou não. A outra coisa é que, mais tarde, eu comecei a movimentar o braço direito um pouquinho. E comecei a dar sinal que eu queria que alguém escrevesse as letras. E eu conseguia encontrar as letras e ir apontando e formando a palavra. Eu conseguia, numa visita, falar 2 palavras, que era a palavra que era a mais urgente, que no meio da noite eu estava pensando, eu vou dizer isso. A primeira palavra que eu escrevi foi pernilongo, mas era porque tinha pernilongo na UTI. E o danado do pernilongo sabia que eu não podia se movimentar, fazia... E eu recordo quando o médico disse, mas pernilongo aqui? Eu pedi a cadernetinha que tinha as letrinhas e tinha a palavra. Eu depois pedi para escrever sim e não, porque eu baixava e dizia, aí, pernilongo aqui, eu sim. Aqui eu sim. A razão de ser do hospital, a razão de ser do médico, a razão de ser de tudo que acontece ali é o paciente. Se tem alguém que precisa ser escutado, é o paciente. Porque é ele quem vai dizer, olha, eu estou morrendo, eu estou bem, eu estou mal, estou melhorando. E eu vi que essa disposição não existia, porque a minha comunicação se dava apontando as letrinhas. Uma das vezes me colocaram em cima de uma mangueirinha ou um fio, não sei o que era, porque não dava para saber. Eu sabia que estava machucando as minhas costas e eu dei sinal que queria escrever. E o enfermeiro disse, não, eu não vou ficar soletrando tuas letrinhas aqui não. E eu fiquei 4 horas em cima dessa mangueirinha. Ou seja, eu fiquei 4 horas porque o cara não quis me escutar. Eu já tinha a impressão de começar a melhorar quando eu comunicava alguma coisa, que dava a impressão que estava começando a me solucionar os problemas. Eu comecei a perceber que a UTI, muitas vezes, é a causa-morte de muita gente. Eu vivi alguns momentos na UTI que eu percebi que fui eu que decidi. A um certo ponto, eu poderia dizer, vale a pena eu continuar lutando para poder viver e sofrer esse negócio todo, ou é melhor eu morrer logo, já que eu vou morrer? E essa decisão coube a mim tomar. Eu digo, não, eu vou viver. Tinha um monte de gente que estava rezando por mim, que pedia. Então isso fez com que eu conseguisse me decidir viver. Mas a um certo ponto, em certos momentos ali na UTI, a gente chega naquele limite de decidir isso. E eu acho que essa decisão pode ser ou uma ou outra. Uma das coisas que eu acho que precisaria ser abordado, mas isso é o meu pensamento como paciente, é o cuidado de aquilo que se fala na frente. Existia também o fato que nos primeiros momentos as pessoas não sabiam se eu tinha consciência ou não. E aquilo que eu conseguia escutar, às vezes, era meio traumático, era muito difícil para mim escutar. A solidão do paciente é um negócio muito sério. Porque às vezes a gente é tirado do convívio da família, das pessoas. E às vezes aquelas visitas, eu entendo que às vezes precisa ser pouco tempo, numa UTI sobretudo. Aquelas visitas, quando a gente aí já terminou, né? A visita de médico não fala, né? 3 minutos, quando é muito. Eu estou querendo dizer no caderninho, soletrando a letra, antes de terminar a segunda palavra, ele já estava indo embora, porque isso dá uma sensação de que... É uma sensação, eu digo a sensação, eu vou desocupar esse leito para arranjar a vaguinha para o outro que está chegando aí, que está pior do que eu. Essa sensação de solidão, que às vezes ela pode acontecer, a não solidão pelas visitas, mas às vezes por uma pessoa que está no hospital, que chega e te diz alguma coisa que você se sente que está com ele, né? Eu recordo que teve um enfermeiro que disse, a cada 3 horas, me parece, a gente vai te mudar de posição para não acontecer. Mas se você conseguir, precisar e quiser mudar, você dá um sinalzinho, eu te mudo antes da hora. Pô, esse cara está comigo. E essa sensação de aquele cara estava do meu lado, por exemplo. Essa questão da solidão era uma coisa que eu ia acenar. Uma noite, na UTI, comecei a perceber que a coisa estava ficando muito séria, porque eu não conseguia respirar. Naquela noite, eles tinham apagado as luzes, geral estava mais escuro. E eu vi que a respiração começou a faltar, e eu percebi que estava indo embora. Desculpe que eu me emociono um pouquinho nesse caso.
Aí eu vi que estava indo embora. Pedi a Deus pela minha família, pedi a Deus pelos meus irmãos, pedi que consolasse minha família, pedi a Deus que me recebesse. E percebi e tentei dar sinal que eu estava... Aí eu tentei fazer movimento, mas eu não conseguia. Aí percebi que o meu pé direito fazia um movimento, mas não era o chute de Roberto Carlos, né? Batia naquela gradezinha, ninguém escutava, ninguém fazia nada. Eu consegui tirar aquele medidorzinho da oxigenação, eu consegui tirar aquele negócio, um negocinho lá buzinando, nada, não veio ninguém. Eu vi que estava indo embora mesmo. E na última hora vi que chegou um enfermeiro e acordei com o acesso no outro braço. Eu disse, gente, eu estou vivo. Eu estou vivo, nossa, esse negócio, eu digo, eu vou poder continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Aí depois chegou um enfermeiro, um médico, não sei o que, e disse, cara, foi por pouco, hein? A UTI conseguiu me tirar daquela, né? Mas para dizer, eu acho que essa experiência que eu fiz, ela, conversando com alguns outros que passaram pela UTI, são bem parecidas, não sou uma exceção, não. Tá bom, obrigado. Vamos.